Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Eu tô aqui hoje para meditar numa palavra do Senhor que Deus falou para mim hoje de manhã. E eu comecei a pôr isso em mente, né? E eu falei assim, eu vou falar sobre essa passagem para as pessoas, porque talvez nesse momento, se Deus tocou meu coração, porque talvez alguém esteja aí querendo ouvir precisando ouvir essa palavra. Foi a palavra Deus que tudo vê. Deus que tudo vê. Em Gênesis, capítulo 21, versículo 8, na passagem de Isaac, Agar no deserto. Então, é o seguinte, Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque. Disse Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, o meu filho. Pareceu muito tenso, né, aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pereça esse mal por causa do moço e por causa da sua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque Isaque será chamado tua descendência. Mas também o filho da tua serva serei chamado, criei. Mas também o filho da sua serva farei uma grande nação, por ser o teu descendente. Aqui é uma história da Bíblia do Gênesis, que acho que todo mundo já ouviu falar, que a Sara concedeu, né, o Abraão para Agar, porque ela não podia ter filhos, né? Então ela pegou e colocou como Agar como se fosse para ter um filho, para Abraão ter de sua descendência, sendo que isso não era planos de Deus. Agar se precipitou em pedir para a Sara se precipitou em pedir para Agar coabitar com Abraão. Então, disso tudo que ela fez, nasceu Ismael. Mas Ismael não estava nos planos de Deus, não era isso que queria Deus para a vida de Abraão, porque disso tudo ia nascer uma grande nação. Então, é que essa passagem eu tô falando assim, porque tem muitas vezes que a gente toma atitude na nossa vida que não tá nos planos de Deus, né? E a gente toma a frente dele e resolve fazer tudo isso por força do braço. Então, as consequências vão sempre vir, porque Deus, ele intercede, como ele também tem hora que ele não deixa acontecer, mas tem hora que, e como a gente tem o livre-arbítrio, ele deixa acontecer pra gente ver que a gente errou, entendeu? No caso de Abraão não foi diferente. A Sara foi precipitada em pedir para Agar, porque Deus tinha falado que ia dar um filho para Abraão. E ele achou que esse era o intermédio, né? Através de coabitar com a serva deles, que eles tinham Agar, era a descendência dele. Mas a descendência dele tinha que vir dele e de Sara, porque os dois que era assim, abençoado por Deus, a egípcia era uma serva deles, entendeu? E apesar dela conviver ali na aldeia deles, ela tinha convivência com pessoas de Deus, mas ela não sabia realmente, o coração dela estava lá no Egito, né? Porque ela tinha sido criada, Agar, com ídolos, né? Com outras coisas lá. Ela tinha isso em mente, só que ela aprendeu ali também, convivendo com Abraão e Sara, as coisas de Deus.
Só que ela não, tipo assim, ela não ia servir 100% como Agar não ia servir 100% como Sara servia e conhecia a Deus, né? Que Abraão tinha apresentado. Aí Abraão sentiu dor no coração, mas teve que pôr para fora a Agar. Agar foi pro deserto. Ele deu um odre de água para ela, ela foi com Ismael embora. Mas você quer dizer com isso? Esse pedaço aqui, esse pedacinho aqui, é que ela foi embora. Ela foi com um pouco de água só. É que a vida da gente, às vezes a gente acha que quando Deus coloca algo na nossa vida e a gente acha que é de Deus e não é. A gente abraça com tudo e aquela sensação de que tudo é bênção do Senhor. Ah, aconteceu isso porque é bênção de Deus. Ah, veio isso para minha vida porque é bênção de Deus. E nem tudo que vem para nossa vida é bênção de Deus. Só que Deus, Ele, por amor a nós, quando a gente é de Jesus, Ele transformar a maldição em bênção. Entendeu? Aquilo que tá dando errado, transformar em coisa boa. Mas para isso, a gente tem que se limpar, entendeu? Dentro do coração, dentro da alma. E as coisas vai acontecendo, Deus vai demonstrando pra gente como agir nessa situação, entendeu? Só que é um processo e a gente tem que passar por processos dolorosos com isso, entendeu? Porque Deus, Ele é Deus que tudo vê. Ele tudo vê. Ele vê o que você não vê. Ele enxerga o que você não enxerga. Ele tá onde você não pode estar. Ele faz o que você não pode fazer. Só que você tem que deixar ele fazer. No caso de Abraão, Abraão e Sara se precipitaram, você entendeu? E ali nasceu um ser, o Ismael, um ser humano que é o Ismael. E Ismael, tipo assim, ele veio por erro dos pais e pagar o preço. E muitas vezes a gente paga um preço por maus escolhas na nossa vida, entendeu? A gente, aos nossos olhos, a gente olha para Campina Verde como olhou Ló. Ló olhou para Campina Verde e porque o Abraão, ele deixou Ló, voltando para trás, aqui em Gênesis ainda, mais atrás disso que eu tô lendo, tem a história que conta que Ló, ele, quando Deus falou para Abraão ir para largar sua família, ir para terra desconhecida, onde emanava leite e mel, que ele ia fazer a descendência de Abraão, né, tal. Acho que muitas pessoas já sabem dessa história. O que aconteceu? Deus mandou Abraão ele ir sozinho. Ele caminhar sozinho. Porque muitas vezes a gente pensa que sozinho é uma dor terrível. E é mesmo. É uma dor terrível caminhar sozinho. Mas muitas vezes Deus quer que a gente fique sozinho pra gente aprender. Só que no meio disso tudo, né, quando Deus mandou ele ir, ele a pegar a mulher dele, os filhos dele, pegar a mulher dele, as coisas dele, a riqueza dele e ir. E não mandou levar Ló. E Abraão pegou Ló. E levou o sobrinho dele. Então, o que você quer dizer com isso, Dora? É que muitas vezes a gente carrega fardo, cargo, que não era para ser seu. Entendeu? Mas que você toma por conta própria. Você não ora antes. Você não pede direção para Deus antes. Você acha que tá tudo certo, que é o melhor a fazer. E quando você toma essa decisão, quando você tá com ira, quando você tá com raiva, quando você tá com ódio, quando você vê que as coisas não saíram como você queria e você começa a tomar a decisão por si próprio. Só que lá na frente, o que aconteceu? Ló só deu trabalho para Abraão, entendeu? Abraão teve que ir várias vezes brigar com as pessoas por causa de Ló, entendeu? Aí até que chegou a hora de separação. E na hora de separação, Abraão falou assim, ó, escolhe a melhor terra para você.
E o Ló, ele escolheu a Campina Verde. Uma logo da Campina Verde que ele escolheu tinha a cidade de Sodoma e Gomorra. E lá tinha Sodoma e Gomorra. E lá ele achou assim, nossa, ali é Campina Verde, perto da cidade e tal. E era cidade perversa. Tá pior, acho que não sei se era pior que o mundo que nós vivemos hoje ou que o mundo de hoje tá pior do que Sodoma e Gomorra. Então, ele foi pra lá e deixou a terra pior. Você vê, além de o tio dele ter levado ele, ter ajudado tanto ele quis deixar o tio dele com a terra pior, que a terra do deserto. E ali, o Ló não se importou com isso. Abraão não se importou com isso. Abraão foi pro lado do deserto mesmo, mas ali mesmo Deus prosperou, ia prosperar ele, entendeu? Quer dizer com isso, Dora, eu quero dizer que muitas vezes as coisas parecem na nossa vida, a gente vê só o lado bom, a gente vê Campina Verde, vê as coisas boas que podem acontecer com aquilo, não é pra você, tá? Mas você vê, nossa, isso aqui é melhor, nossa, eu vou fazer isso, fazer aquilo, porque vai dar tudo certo, tal. Mas não é pra você aquilo. E você abraça aquilo, entendeu? Você abraça aquilo. E Deus não te permitiu você carregar ninguém, Ele queria você sozinho. E você fez uma escolha e levou coisas junto que não era pra ser sua. Aí o que acontece? Deus queria prosperar você, queria te ajudar no deserto. Para mostrar que tudo que você tinha realmente era Ele que tinha te dado. Não teve ajuda de ninguém. E você não. Você pega o caminho mais fácil. A gente pega o caminho mais fácil. Que acontece? Tudo isso. Tudo bem. Aconteceu tudo isso. Só que Deus pode mudar a situação. Pode dar viravolta nessa história. E transformar a maldição em bênção. Entendeu? Ele pode mudar a tua história. Porque ele tudo vê, ele permite que as coisas aconteçam, mas ele também pode nos livrar, no meio disso tudo, ele pode nos livrar, entendeu? Como aconteceu aqui na história, voltando à história aqui de Agar, foi a mesma coisa. Abraão e Sara olhou o lado bom, né? Nossa, agora eu vou coabitar com ela, vou ter o filho que Deus falou. Mas não era esse o filho. Deus queria provar para Abraão que ele ia dar um filho em Sara, que ela era estéril, para todo mundo ficar sabendo que a descendência saiu do nada, onde não podia, entendeu? E aí foi onde ele deitou com Agar e teve o Ismael. Então, mas mesmo assim, Deus falou para ele: deixa a Sara, o filho vai vir de Sara. Mesmo ele não acreditando, vai vir de Sara. A minha descendência, a sua descendência. Mas mesmo assim, se Sara não quer mais a Agar, manda ela embora, né? E mesmo com dor no coração, que era o filho dele, querendo ou não, né? Ele mandou. A Agar pegou e foi. Não foi fácil pra Agar também, coitada, né? Foi muito, né? Deve ter sido muito dolorido pra ela ser mandada embora, sofrer num deserto, né? Acabou a água, o que ela fez? Ela se desesperou. Aí, aqui nesse pedaço aqui no 21, ela, aqui no 15, tá aqui, ó. Tendo acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um arbusto e, afastando-se, foi sentar-se de frente à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino, que era o filho dela. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, porque ela ficou tão desesperada naquele momento que ela não lembrou porque como ela tinha sido educada lá no Egito, mas ela tinha aprendido que o Deus de Abraão, ele era Deus que tudo fazia. Ela não lembrou, mas o menino lembrou. E o menino também pediu para Deus ali livrar eles daquela situação. Aí tá aqui o menino: e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Não foi a voz dela, foi a voz do menino. A voz do menino. E a gente que eu tô segurando o celular aqui, tá? Não temas, Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta
o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Vocês viram que ele prosperou no meio do deserto. Então Deus não abandonou por amor a Abraão, Deus também não abandonou Ismael. E no entanto que ele viveu num deserto, mas Deus prosperou ele lá, você entendeu? E a mãe dele casou ele com uma mulher do Egito. Você vê? É muito interessante isso. Porque ela tinha saído de lá, né? Ela tinha sido comprada, ganhada de lá, né? Levado com Abraão. E para lá ela mostrou a filha, a mulher dele lá do Egito. Então você vê que até no deserto Deus muda a situação da sua vida. Não queira nunca pegar o caminho mais curto. Experiência própria. Às vezes você acha que o caminho mais curto talvez não é nem pela sua ambição. Não é nem porque você é uma pessoa que gosta de coisas fáceis. É que naquele momento é aquilo que você está enxergando. Você não está enxergando saída, como ficou Sara. Você esquece, às vezes, de pedir para Deus direção, discernimento. E você fica ali, abaixada ali, sem olhar os outros lados que você pode se livrar daquela situação ali, você entendeu? Aí sempre aparece que você não vai sair. Você fica ali naquele canto sem olhar para Deus. Aí a resolução do seu problema tá ali na tua frente e você não enxerga. Entendeu? Você não enxerga. Aí tá logo ali, ó. Tá logo ali. Como se tivesse uma grama em cima, tá logo ali. Se você andasse mais um passo, você pisava na água. E você fica achando que o mundo acabou. Mas sempre tem uma pessoa que Deus usa para entrar na história como menino. O menino orou, o filho dela orou. E Deus ouviu, não foi o choro dela. Deus ouviu o choro do filho de Abraão. Porque ele era filho do Abraão, entendeu? E Deus ouviu o chorinho dele. E Deus foi lá e falou pro anjo. Deus ouviu o choro do menino, não foi dela. Porque no desespero, a gente não lembra de Deus. A gente fica... a gente pede para outras coisas, mas não pede para Deus. Que o único que pode tirar nós da situação que a gente tá. O deserto não é pros fracos, o deserto é pros fortes, sabe? Porque não é fácil ficar no deserto. O deserto, às vezes, muitas vezes, a gente, antes de aproveitar o deserto e ali refletir tudo que está acontecendo, tudo que você fez. Porque muitas vezes nós culpamos a Deus pelos problemas da nossa vida. Nós achamos que é culpar a Deus porque disso, porque daquilo, porque aconteceu aquilo, porque aconteceu o outro. Mas foi você que fez a sua escolha. Foi você que pegou o caminho mais curto. Foi você que não quis esperar a tudo se resolver ao seu tempo, entendeu? Quis a coisa mais rápida. E as coisas mais rápidas nem sempre fica do jeito que tem que ser, tem que ficar. Você entendeu? É como um exemplo, eu tá mexendo aqui na minha casa, muitas vezes fazendo umas coisas artesanato que eu gosto de fazer, mexendo com mudança de móveis que eu gosto de fazer, de não dar certo aquele dia e eu tá lá, eu sei que tinha que ficar daquele jeito, mas não ficou. Se você insiste naquele dia, fazer de novo, não vai ficar bom. Você tem que respirar e falar, não, deixa aí, amanhã eu volto a fazer. Aí você volta fazendo outro dia, sua cabeça tá mais fresca. Aí você pega, você fala, não, agora sim, eu vou fazer e dá certo. Então, a vida da gente é isso. Muitas vezes a gente toma atitude pela pressa de resolver o assunto, entendeu? Mas Deus, ele sempre vem com providência. Ele sempre, na sua vida, vai ter um menino, como teve Ismael. Sempre vai ter um menino. Sempre vai ter
algo que você vai parar e você vai olhar, Deus vai falar, tá na hora, eu vou ouvir o que tá acontecendo, eu vou ajudar a resolver esse problema. Agora já tá feito, não tem como mudar, mas eu vou dar outra circunstância, porque a pessoa orou a Deus, pediu e falou: Senhor, me livra desse lugar, me livra dessa situação. Não era isso que eu queria para mim, mas agora eu já tô dentro da situação, Senhor. Como que eu faço para sair disso? Entendeu? Às vezes a resolução tá ali, ó. Um passo. Um passo para você resolver. Mas você estava tomando a atitude errada. Quando você começa a pedir para Deus, Deus pega, manda um anjo e fala, mostra para ela que tá ali. É só fazer isso. É só confiar em mim. Confia em mim, porque eu sou um Deus que tudo vê. É a mesma coisa de pessoas falar mal de você, fazer mal para você. Você muitas vezes você está sentindo o peso de tudo isso porque é muito triste. Mas o Deus de Israel, ele tudo vê, ele tudo enxerga, ele tá onde você não pode estar, entendeu? E ele vai mudar essa situação. Ele tem amor, principalmente quando você é a menina dos olhos dele. Você faz muitas coisas, deixa acontecer, faz coisas, escolhas erradas por desespero, por autonomia de si própria, entendeu? Achando que aquilo é o melhor e não é. Deus, ele é o único que sabe o que é melhor para nós, entendeu? Então, Deus estava no meu coração essa palavra hoje cedo. Deus que tudo vê. Deus tudo vê. Muitas vezes você não precisa se preocupar. Preocupar com o ímpio, se preocupar com pessoas maldosas, se preocupar com falatório, pessoas que... Então, se você sabe que te desejam mal, entendeu? Deus, ele tá vendo tudo isso, você entendeu? Só que ele só vai agir quando ele vê que o seu coração tá aberto para ele, que você abriu a tua vida para ele, você tá confiando nele, entendeu? Aí ele vem, ele manda anjos, ele manda socorros dos céus, você entendeu? Isso quando ele mesmo decide, muitas vezes ele decide ele mesmo vir resolver o problema, entendeu? Então, não temas pelas escolhas que você tenha tomado, que dói até a alma, né? Dói até o âmago. Você fala, meu Deus, agora eu enxergo que isso não era uma bênção. Foi uma escolha minha. Eu não enxerguei, mas porque a gente não estava focado somente em Jesus. Naquele momento que aconteceu aquela escolha, a gente não estava focado. Então, antes da gente tomar uma decisão, a gente tem que pegar e orar a Deus. A gente tem que orar a Deus e pedir discernimento, sabedoria, sabe? Para Ele nos mostrar, é isso realmente que eu quero? É isso realmente que vai me fazer um bem? É isso realmente que não vai me pesar no futuro? Entendeu? Porque muitas vezes, naquele momento ali, a resolução sua estava um passo. E você voltou para trás, você regride. Porque quando as escolhas suas não são as escolhas de Deus, você volta para trás. Tipo assim, é como que eu vejo, gente. Eu falo assim, podia muita coisa ter sido diferente até na vida de Abraão, né? Se ele não tivesse levado Ló, porque Ló, uma hora eu até leio pra vocês, Ló, ele teve que, Ló foi lá, não sei, mais pra frente, pra trás, tá falando, Ló foi num lugar lá, depois eu leio pra vocês, foi num lugar lá e teve briga, eu queria matar Ló, aí Abraão pediu ajuda pra Deus, vamos lá, não quero que morra meu sobrinho, foi lá e Deus deu o livramento, entendeu? Então muita coisa no caminho segurou da situação ser mais rápida, talvez para Abraão, né? E isso acontece na nossa vida, muita coisa a gente volta para trás porque a gente não obedece, né?
Então, gente, é isso que eu vim falar. Se alguém aí tá querendo fazer uma escolha errada, uma escolha olhando Campina Verde, olhando com outros olhos, não, isso aqui é o melhor para mim. Não, nossa, isso aqui vai ser muito mais rápido. Eu vou pegar isso aqui, minha vida vai mudar. Gente, cuidado, cuidado, porque as coisas de Deus não tem confusão. As coisas de Deus, ela é clara. As coisas de Deus traz paz. Você entendeu? As coisas de Deus traz paz, não traz tristeza, não traz angústia e não traz peso para sua vida. Quando as coisas começam a trazer peso para sua vida, aí você vai ver que você fez uma escolha errada. Entendeu? Então, essa pregação é para você, para mim, que tomar cuidado com as nossas escolhas, entendeu? Pra gente não sofrer mais lá na frente. Pra gente ver que muitas vezes a resolução tá a um passo dos nossos pés. Pra gente não enxergar, a gente querendo desistir. Mas por amor a nós, Deus sempre manda a gente, calma, a resolução tá ali. Eu ouvi sua oração, eu vi que você viu que você errou. A gente tem que assumir que errou. A gente pedir perdão para Deus. Senhor, eu errei. Errei na minha escolha. Errei nas minhas atitudes. Não era isso que eu queria para mim. Eu não estava em sã consciência quando eu fiz isso. Me tira isso. Me tira desse lamaçal pelo qual eu entrei. Tá bom? Se essa palavra edifique a tua vida. Que Deus é Deus que tudo vê. Ele já vê lá na frente. Ele vê tudo que você vai passar. Ele não quer deixar você passar por aquilo. Mas você toma diante dele. Você abraça aquilo e não solta. Entendeu? A hora que ele perceber que você, muitas vezes ele quer ver de você, da sua boca. Eu errei. Eu escolhi mal. Eu não tô bem. Eu quero sair dessa situação. Me ajuda, Senhor. Ele vai deixar você ver a água. Como depois Agar viu a água que estava ali perto. Entendeu? O choro do menino. É o seu choro. Entendeu? É o seu resolver. O seu... Como que eu vou falar? O seu arrependimento. Entendeu? Quando a gente para e fala, não. Se levanta, não, eu vou levantar. Levanta, fulano, levanta. Ó, que você levanta, você olha, aí você fala assim, não, tem jeito. Tem jeito, sim. E Deus, ele vê tudo. Tudo ele vê. E ele vai te defender. Ele vai cuidar de você. Ele vai mostrar para muita gente que errar é humano. E que muitas vezes você errou querendo fazer o bem. Entendeu? Você errou querendo fazer o bem. Muitas vezes fazer o bem só para mais para você. Mas você errou na escolha, errou pensando só em você. Entendeu? Então Deus vem e muda o seu cativeiro. Ele faz como os irmãos de José, que jogou José no poço. Jogou José no poço por ira, por inveja, por raiva, sabe? Porque ele era querido do pai dele. Então, quando ele foi jogado no buraco, ele jogou. Eles humilharam José. Só que eles não sabiam também. É o que eu tô acabando de falar agora. Eles não sabiam que até no deserto, até onde José ia parar, que foi no meio do Egito, até onde lá não pregavam e não vivia a mesma fé que José. Lá, Deus ia edificar a vida de José. Foi isso que aconteceu, entendeu? Enquanto eles fizeram mal para José, Deus catou José. Não foi fácil para José? Não foi.
Foi do dia para a noite? Não foi. Foi jogado na prisão, foi caluniado pela própria esposa do faraó, foi jogado na prisão, ficou lá, sofreu, falou de sonhos, revelações de sonhos, e os que ouviam, foi passado mais de um lá no faraó, ninguém contava que ele decifrava sonhos, até que um dia Deus falou, agora, é como se fosse um menino que eu falei, que chorou, que Deus ouviu, Deus usou um que falou, eu sei quem pode decifrar o teu sonho. Ele estava preso comigo lá. Ele decifrou vários sonhos, eu vi. Então chama ele. E Deus fez o faraó. Porque quando Deus quer, ninguém pode impedir. Deus fez o faraó mudar a vida de José. Até lá onde não existia, não pregavam o mesmo Deus, não tinham a mesma fé que ele. Mas o próprio faraó perguntou um dia para ele, mas da onde vem essa tamanha fé, tamanha convicção? Ele falou, do Senhor, do Deus que eu sirvo. Então, gente, fica uma palavra para vocês. Mesmo esmorecendo, mesmo achando que tudo está perdido, erga a cabeça, entendeu? Até no deserto, Deus vai mudar a sua vida. Não importa onde você esteja agora, tá? Então fala, Deus, não importa onde eu esteja agora, o que eu esteja passando agora, Senhor, que o Senhor coloque as suas mãos em mim. Senhor, faça como o Senhor fez. Agar ficou chorando. Ela não enxergou, a água estava a um passo dela, na frente dela. Mas o Senhor ouviu o choro do menino. Porque o Senhor tinha falado já para Abraão que ia fazer o descendente daquele filho dele também. E o Senhor cuidou dele no deserto, como o Senhor cuidou da vida de José também no Egito, porque o Egito naquele momento era um deserto, porque ele achou que tudo ia ser acabado lá, ele ia indo para um lugar estranho, desconhecido, onde ele sabia que ali não pregava o mesmo Deus que ele, não servia o mesmo Deus que ele, e o Senhor mudou a vida, cativeiro de José, como mudou a vida também de Agar e de Ismael. Senhor Jesus, meu Pai, que mude a vida dessa pessoa, que ela possa vir enxergar agora onde ela está, antes que ela dê mais um passo errado, que ela pare onde está, ore a Deus, pergunta para Deus que se realmente é esse o caminho que ela tem que seguir. E mostre, Senhor, que talvez a resolução não é ir para frente, é ir para o lado, ou ir para o outro lado e tá ali próximo dela a resolução do problema. E que isso que ela quer dar um passo maior vai causar muito desconforto futuro. E isso vai trazer muita tristeza, choro e ranger de dentes. Então, Senhor Jesus, que essa pessoa venha perceber e evitar isso, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoa e proteja essa pessoa, meu Pai. E mostre para ela e dê para ela o que ela está precisando nesse momento. Refrigério de alma, de espírito, de corpo e espírito. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Tá bom, gente? Um beijo para vocês, tá? Espero que essa palavra tenha edificado vocês. Passando aí, deixa a sua curtida aí para mim, tá? Vou estar sempre aqui, Deus falando no meu coração, tá? Postando uma palavra de fé para vocês, tá bom? Beijos, tchau.